Bom, conversor analógico digital. Esse é um segundo vídeo que eu estou fazendo e a explicação completa vai ser feita por mim. Por quê? Esse vídeo é com um trabalho da faculdade, porém como foi feito em dupla, eu fiz metade, o outro colega meu fez a outra parte. Já nesse vídeo aqui vai ser completo, eu não vou ter que me preocupar com o tempo, então vou ter que falar com mais calma, né? Então vou conseguir explicar melhor essa teoria. Estou fazendo isso aqui só para postar no canal do YouTube e continuar lá, beleza? Então a definição básica, eu quero converter um sinal analógico em um sinal digital. Por que isso? Porque tudo que a gente tem no universo conhecido é analógico basicamente, né? Por exemplo, luz, pensamento, som, qualquer tipo de sinal geralmente vai ser um sinal analógico, ou seja, ele vai ser contínuo com infinitos pontos de amostragens. Ou seja, um sinal que ele é contínuo, né? Mais ou menos uma seno, um cossenoide, algo do tipo. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer converter um sinal analógico em um sinal digital. E para isso, a gente precisa de um processo que faz com que um sinal analógico possa ser analisado em um sinal discreto digital. Isso permite que som e luz ou qualquer outra coisa que seja analógica possa ser armazenados em dispositivos eletrônicos. Tá, mas para que eu quero isso? Por quê? Porque todo dispositivo eletrônico só armazena números binários. Ou seja, quando eu quero armazenar um conhecimento analógico ou qualquer coisa do universo em um computador ou em memória de um computador, eu preciso converter isso para números binários. Portanto, eu vou ter perca de informações. Eu nunca vou conseguir gravar isso com 100% das informações, ok? Então, eu sempre tenho perca das informações. A teoria que embasa tudo isso é a nossa teoria da amostragem, no caso do conversor analógico digital. Então, no livro do Latte aqui, você pode encontrar essa teoria, ok? E a teoria da amostragem estabelece que, para converter um sinal analógico em um sinal digital sem perca significativa das informações, ou seja, com uma aproximação realista da realidade, esse sinal deve ser amostrado pelo menos com uma taxa o dobro superior à sua frequência máxima. E é a teoria de Nézinski, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Isso garante que o sinal original possa ser reconstruído corretamente ou com uma aproximação muito próxima da realidade, ok? Quanto mais pontos de amostragem eu fizer, mais próxima vai ser a minha resultante final. Então, no capítulo 8, a gente pode discutir isso lá no livro do Latte. E aí existe uma gama de fórmulas matemáticas e teorias que embasa tudo isso, né? Então, perceba esses dois sinais. Eles passam pelos mesmos pontos, porém são sinais completamente distintos entre si. E se eu for amostrá-los nesses pontos, em menos t, em 0 e t e 2t, em relação ao tempo, obviamente, os dois sinais serão idênticos na minha resultante final. Por quê? Porque eu amostrei eles em poucos pontos. Portanto, como eles passam nos mesmos pontos, eu teria um único sinal, mesmo eles sendo dois sinais distintos. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que amostrá-los com uma frequência pelo menos o dobro da sua frequência máxima. Concordam? Tá bom? Então, para que eu consiga ter a reconstrução de um sinal de forma válida, o sinal ele tem que ser limitado em banda, ou seja, a sua transformada de Fourier for nula em um intervalo finito de frequências. Ou seja, eu vou sair do domínio do tempo e ir para a frequência, ou domínio da frequência e por tempo, que a gente utiliza a transformada de Fourier ou Laplace, por exemplo, né? Então, como um exemplo básico, se eu tiver um sinal de áudio de 3 kHz, eu vou ter que amostrar ele com pelo menos 2 vezes 3 kHz, que vai dar 6 kHz, ok? Então, eu vou multiplicar por uma constante, que vai ser o 2, né? Um escalar, e eu vou ter 6 kHz pelo menos para amostrar esse sinal e assim eu podê-lo reconstruí-lo, ok? Então, um exemplo prático, um sinal original sendo uma senoide ou uma cossenoide, em 5 Hz. Se ela for amostrada em 10 Hz, perceba que eu estou pegando apenas alguns pontos durante o tempo. Se eu amostrar em 25 Hz, eu consigo pegar mais pontos, ok? A resultante dessas duas amostragens é o quê? Em 10 Hz, perceba que eu transformo um sinal senoide em um sinal constante. Eu perco totalmente minhas informações. Já se eu amostrar em 25 Hz, eu consigo ter uma aproximação mais próxima da realidade, porém ainda muito ruim. Ok? E como que eu faço para fazer essa amostragem? Eu utilizo um trem de impulsos, que basicamente eu vou pegar o meu sinal original, vou multiplicá-lo por um trem de impulsos, que no caso aqui seria um UDT, por exemplo, algo do tipo, né? E eu vou ter um sinal resultante final aqui, ok?
Então, para representar de maneira conveniente a amostra de um sinal em tempo contínuo em intervalos de tempos regulares, faça a utilização da multiplicação por um sinal de trem de impulsos periódicos, ou seja, ele é periódico, ele vai se repetir sempre de acordo com o período. A representação em frequência disso é uma sequência de fórmulas matemáticas e da transformada de Fourier. Isso aqui são questões mais profundas de cálculo de matemática, né? Então, fórmulas de matemática que, caso você queira ter o conhecimento, você se aprofunda disso aqui no capítulo 8. Porém, você vai ter que ter o conhecimento de cálculo 1, cálculo 2, teoria de sinais, teoria de sistemas e essas coisas, ok? Então, basicamente, olha só, suponha um sinal de 5 Hz. Se eu utilizar um trem de impulsos e multiplicá-lo esse sinal pelo trem de impulsos em 10 Hz, perceba que eu vou ter um sinal contínuo, em zero. Eu vou perder totalmente minhas informações, pois o meu trem de impulsos é muito pouco ainda. E se eu multiplicar por um trem de impulsos de 20 Hz? Perceba que eu começo a ter uma aproximação aqui, né? Eu começo a ter um ponto de amostragem mais próximo, né, do meu sinal. Olha, ó. E se eu multiplicar por um trem de impulsos de 50 Hz? Quanto maior a minha frequência do meu trem de impulsos, maior a minha aproximação do sinal original. É claro que eu ainda estou tendo muita perca de informação. Mas perceba, se eu multiplicar por 100 Hz, eu começo a me aproximar mais do sinal original na minha resultante final. E assim, quanto maior for a frequência do meu trem de impulsos, melhor vai ser a minha resultante final na hora de reconstruir o sinal. Caso eu não respeite essa regra de 2 vezes a frequência máxima, eu vou ter aliasing, ou seja, sobreposição de sinal. Então, um sinal vai sobrepor o outro na hora da amostragem e eu vou ter perca de informações, correto? Eu quero evitar a perca de informações, então eu aumento a minha frequência de amostragem. Portanto, eu consigo ter um sinal mais próximo da realidade. Usando o MATLAB, nós conseguimos perceber aqui os sinais se sobrepondo, ok? Então, a gente está causando o efeito de aliasing, que vocês devem ter ouvido muito em jogos, em enserrilhado de imagens, em enserrilhado de áudio, em filtragem de sinais, algo do tipo. Tá bom? E aí a gente entra realmente no tema. Toda essa teoria foi para embasar a conversão do sinal analógico em digital. Então, eu quero pegar um sinal que é uma senoide, por exemplo, e converter em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, ok? E como que eu faço isso? Eu vou primeiro amostrar o meu sinal usando as teorias que eu acabei de explicar. Depois eu vou fazer a quantização do meu sinal, que eu vou pegar e vou aproximar esses valores amostrados de um valor digital próximo, ok? E depois disso eu codifico esse valor digital próximo para um valor no formato binário, que é o que o computador entende, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, ok? Então você tem que saber um pouco de binário também. Então, a gente tem aqui a parte da amostragem, ok? Que converte os valores em tempos fixos e converte numa tensão próxima de um valor numérico. E a quantificação, que é o quê? A fase que você utiliza essa conversão, né? Para aproximar de valores numéricos digitais. Então, suponha um sinal entrando aqui em senoide, ele passa aqui pela minha amostragem, né? Quando a chave está fechada, eu estou amostrando no meu capacitor. Quando a chave abre... Quando a chave fecha, no caso, né, eu recebo o sinal do meu capacitor. Quando a chave abre, eu amostro esse sinal. Depois eu quantizo ele, né, e depois eu faço a codificação dele para um sinal digital e poder ler numa máquina, ok? Como que funciona esse processo? Eu vou ter minha entrada analógica, eu vou ter meu filtro de passa baixa, a minha frequência de amostragem tem que ser pelo menos o dobro da frequência do sinal e eu vou conseguir amostrar meu sinal nessa parte. O sinal é contínuo em amplitude, mas definidos apenas em pontos discretos de tempo, ok? Aí eu faço a quantização desse sinal, o sinal N é quantizado, né, em N valores e depois eu faço a codificação disso para conseguir ler na minha máquina, ok? E como que eu faço essa quantização? Que é o armazenamento é feito através de um circuito conversor AD, que executa operações de aproximação do valor retido no meu capacitor. Então, suponha que eu tenho um sinal senoidal ômega de t, em 12 radianos por segundo. Eu vou mostrar ele 11 vezes. De 0 a 10 vai dar 11 na computação. O tempo de amostragem é a cada 2 segundos, então perceba aqui. Então eu tenho minha entrada do meu sinal, a minha quantização em binário. E eu tenho então 5 bits são usados para essa quantização desse exemplo. 3 para a fração, 1 para a parte inteira e 1 para o sinal. E aí eu consigo transformar um sinal analógico em um sinal digital quantizado. Depois eu faço o quê? Eu faço a codificação disso para um sinal binário. Por exemplo, 0001 para dar 1, 0001, 1 para dar 3 e assim vai sucessivamente.
Mais disso eu tenho minha resolução. O que seria a resolução? É o número de bits, a resolução é n bits, que significa que o conversor pode distinguir entre n-1 intervalo de valores. Portanto, quanto mais bits eu tiver na minha resolução, melhor meu sinal vai ser da realidade. Portanto, 3 bits seria 2 elevado a 3, que dá 8 divisões por tempo. Ou seja, uma resolução em 3 bits é muito ruim. Perceba, ó, o tanto de espaço que eu estou perdendo nessa resolução de 3 bits. Portanto, se eu fizer uma resolução de 16 bits, que vai ser 2 elevado a 16, que vai dar aqui, ó, 65 mil aproximadamente divisões em intervalos de tempo, eu tenho um sinal muito mais próximo da realidade. Eu fiz 65 mil amostragens nesse intervalo. E a minha resolução é a voltagem de entrada dividido por 2n-1 intervalo. Ok? E aí? Eu tenho técnicas de conversão de analógico para digital. Por exemplo, integradores ou não integradores. Integradores têm uma boa imunidade a ruído. Pode ser rampa dupla ou tripla e o sigma de delta aqui, né? Os não integradores, uma maior rigidez, rapidez na conversão. Por exemplo, um contador up, up down, flash paralelo e assim vai indo, ok? E é basicamente isso a nossa teoria de amostragem e como um sinal é convertido de analógico para digital. Obrigado, é isso aí, tamo junto.